Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Se você puder se colocar de pé. Essa manhã foi a manhã que o Senhor preparou para nós, né? Estarmos aqui reunidos, louvando e adorando o nome dEle. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu peço que nesse momento, Pai, Senhor Deus, os seus anjos venham acampar em cada canto desse prédio, Pai. Deus, em nome de Jesus, que toda distração, Pai, que em nome de Jesus caia por terra agora. Pai, que as nossas mentes, Pai, se tornem cativas à Tua palavra nesse momento. Senhor Deus, que somente a Tua voz venha falar aos nossos corações, Pai. Que todas as outras vozes agora sejam caladas pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, fala conosco, Pai, nessa manhã. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Pode se sentar. É engraçado, né, que quando a gente sobe aqui, as pernas tremem. Quando o pastor Carlos nos deu essa incumbência, né? Eu e meu esposo ficamos assim, quem vai? A gente sempre tem esse costume entre nós dois, né? Quem vai? E ele falou, vai você, em Jesus misericórdia. E a palavra que o Senhor trouxe para nós essa manhã, eu tentei mudar ela várias vezes. Porque é uma palavra que eu já tinha levado, e eu não sei se o pastor Carlos, os pastores, essa coisa de levar a mesma palavra, às vezes, não é impressão de comida requentada, né? Mas o Senhor falou assim que às vezes a gente leva as cozinheiras, né? A gente faz uma receita pela primeira vez, e aí a gente faz o teste, né? Só que daí a gente precisa fazer uma segunda vez, porque ali às vezes não ficou legal, né? Algo não ficou bom, então a gente precisa fazer de novo, para a gente testar mais uma vez aquela receita, né? E o Senhor trouxe para mim durante esses dias uma palavra que fala sobre os guardiões da essência. Nós temos vivido dias que nós temos deixado de guardar coisas preciosas que o Senhor nos deu. E eu fui pesquisar e confesso para vocês que sexta, quinta, segunda, terça, quarta, quando Jesus me dá outra palavra. E ontem eu falei assim, amor, eu acho que eu vou trocar. E ele falou assim, leva o que o Senhor mandou. E eu fui pesquisar ainda mais, né? A gente tem aquele costume da última relida, a última, né, pesquisada antes de trazer a palavra. E o Senhor falou muito comigo. E eu fui pesquisar o que é um guardião. E eu fui para o dicionário pesquisar o que é um guardião. O dicionário diz que o guardião é aquele que guarda, protege algo que é valioso. E no nosso dia a gente sabe que os guardiões são os guardas de banco, guardas de museu, que lá dentro tem coisas valiosas. Mas o Senhor também, biblicamente, ele, em algumas passagens da sua palavra, ele fala que guardiões eram aqueles que guardavam a cidade. E algumas vezes, algumas passagens diz que o Senhor enviava anjos como guardiões do seu povo. E por que ele fazia isso? Por que ele mandava anjos para guardar o seu povo? Porque dentro deles havia algo precioso. Porque o povo de Deus é precioso. Talvez você não saiba, mas dentro de você há algo tão precioso que o Senhor colocou aí. E que às vezes por algumas distrações você tem deixado o inimigo roubar isso de você. Em Salmos 37:4 diz assim: os anjos do Senhor, o guardião,
Ele cerca e protege aqueles que o temem. Aleluia. Em outras versões diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. E de que é temer? É temer? Não. Temer é você entender quem Deus é. Em toda a sua essência, em toda a sua natureza. Quem é Deus para você? Quem Deus é para você? Quem Deus tem sido para você no meio das suas lutas? Quem Deus tem sido para você no meio das suas tribulações? Ele tem sido tudo? Ou ele tem sido aquele que te resta? Sabe? Porque às vezes nós procuramos a Ele quando todas as outras alternativas já se esgotaram. E aí nós lembramos de recorrer àquele que nos guarda. Quando na verdade nós tínhamos que correr para Ele antes de tudo. E aí a gente acaba tomando decisões erradas, como foi a palavra da semana passada. E tem uma palavra, uma frase que eu ouvi muito que diz assim: escolhas erradas, consequências irreparáveis. Quando nós começamos a tomar decisões por a nossa própria vontade, nós erramos. Quando na verdade nós devemos falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Como o Senhor quer que eu haja nesse momento? Na Bíblia nós vemos várias pessoas que foram guardadas no momento de dificuldade. Jó, José lá no poço, Davi. Quem mais? Opa, eu estou nervosa, pastor. Já calma. Jonas, sim, ele foi guardado. Até na nossa desobediência, o Senhor nos guarda. E sabe por que Ele nos guarda? Porque Ele não é apenas Senhor, Ele é Pai. Elias foi guardado quando ele foi levado ao deserto. Jesus, sendo Deus, foi guardado no deserto e em tantas outras situações. Então, queridos, eu quero dizer que eu e você também somos guardados por esse Deus, por esse Pai. Aleluia. E sabe por que esses homens foram guardados? A palavra do Senhor diz que quando o Senhor rejeitou a Saul, Ele escolheu a Davi. Por quê? Porque quando Saul foi escolhido por Deus, foi Deus quem colocou ele lá. Mas a corrupção do seu coração, a ganância, a vontade dele ser quem ele não era, quem Deus não chamou para ele ser, fez com que ele se corrompesse. E aí Deus falou para o sacerdote lá escolher um novo rei. E ele chegou lá na casa e passou tantos filhos, né? Esqueci o nome dele agora, esse problema de Jessé. E tantos homens bonitos, formosos. E eu imagino que cada um passava, perguntava assim: é esse Deus? Olha que bonito que ele é. Olha que forte, ele daria um ótimo rei. Só que depois de que todos passaram, ele perguntou: tem mais alguém? Tem mais alguém? Aí o pai disse: tem sim. Está lá no pasto. Está cuidando lá dos bichinhos, está lá. Deixa ele lá. Improvável, insignificante. Quem vai olhar para aquele menininho? Mas quando nós temos os nossos ouvidos apurados, nós ouvimos quem o Deus escolhe. Ele fala: manda chamar. Aleluia. Manda chamar. Porque eu olho segundo o coração. Aleluia. Eu não vejo como você vê.
de Deus, Ele ungiu a Davi. O Senhor tem procurado pessoas no meio do pasto. Improváveis. Homens e mulheres que às vezes todo mundo olha e fala: ah, esse aí não vai dar nada. Esse aí não pode, esse daí não é capaz, esse daí não consegue. Mas Deus fala: ah, querido, eu não vejo como você vê. Tantos dias, tantas vezes, eu perguntei ao Senhor: Deus, aqui o Senhor não. Meu esposo, então, o Senhor. Mas o Senhor é aquele que Ele vai nos lugares mais improváveis para buscar aquele a quem Ele ama, a quem Ele escolheu para cumprir o seu propósito. Eu creio nisso. Aleluia. Ele te conhece, Ele é teu Pai, Ele te criou, Ele te formou. Aleluia. E quando Ele nos escolhe, Ele coloca algo dentro de nós que nem nós sabemos que está dentro. E muitas das vezes a gente fica se achando ali: ai, Jesus, gente, eu falei tanto isso essa semana. Ai, Deus, falaram pai do pastor Carlos, pastor Adilson, Senhor. Sabe? Mas é na nossa pequenez que Deus usa com grandeza e majestade. Não para a nossa glória, mas para a glória dele. Aleluia. Oh, aleluia. Dele. Foi Ele quem te escolheu. Verdade. Foi Ele quem te escolheu. Imagina se quando Ele escolheu Davi, Ele falasse assim: olha, eu só sei cuidar de bichos, então eu acho que eu não posso ser rei de Israel. O Senhor muitas das vezes nos leva a lugares que nós nem imaginamos. Porque quando é o Senhor quem nos leva, nós não conseguimos imaginar até onde Ele pode nos levar. Eu já compartilhei com as mulheres na segunda-feira algo. E eu falo que se eu olhar lá atrás, eu sei que muitos, quando olham lá atrás e conhecem aquela Gisa lá atrás, falam: meu Deus. Você já parou para pensar de onde foi que o Senhor te tirou? Oh, aleluia. Como você era quando Ele disse: vem, você é meu, eu te chamei. Aleluia. Aleluia. Conheço o pastor Tonha há muito tempo, né? Eu brinquei com ele hoje, tempo que ele usava terno e gravata. Uma menina, né? Uma menina imatura. Queria tudo do seu jeito, graciosa. Só que eu dizia que tinha Deus, que conhecia Deus. Aleluia. Só que eu não sabia quem Ele era ainda, porque eu não tinha conhecido Ele naquela essência. E quando eu saí da igreja, fui viver minha vida, meus desejos, e o Senhor Ele me encontrou na mesa de um bar, numa zona de prostituição. Ele disse: vem, eu te chamei. Eu te chamei. Da onde foi que o Senhor te tirou? Ele não tirou você lá daquele lugar para você ficar sentado no banco, somente vindo aos domingos, muitas das vezes brincando de ser crente, sendo crente dentro da igreja e lá fora não levando o testemunho que é para ser e a glória que é para ser dele. E aí eu te pergunto: quem você é? Quem você é? Em João 10:10 diz que Satanás, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. E lembra que nós falamos que temos essa palavra guardiões da essência? Então Satanás vai
E eu vejo que nesses dias todos aqui tem sido falado sobre isso. E você sabe qual é o maior intento de Satanás nos nossos dias? Roubar a nossa família. A maior essência de Deus é a família. Ele tem mudado o nome de pecado. Porque, ao meu ponto de vista, pecado sempre será pecado. Não existe pecadinho, pecado, pecadão, pecado sempre vai ser pecado. E Satanás tem mudado o nome disso para nos confundir. Por isso que nós temos que guardar e proteger. Porque quando nós guardamos, nós estamos ali vigilantes. Nós estamos assim, em posição. Aqui ninguém toca. Aqui ninguém mexe. Só que muitas das vezes nós temos, por conta das distrações, deixado que Satanás entre dentro dos nossos lares e roubado nossa família, roubado nossos filhos, nosso casamento. Ele tem dado nomes, porque para mim nunca se viu tanta coisa. Eu acho que só lá no Velho Testamento, Sodoma e Gomorra, se a gente for olhar agora, está bem assim, eu acho que é muito pior. Hoje Satanás me fala, homossexualidade não é pecado, é uma ideologia de gênero. Deixa ele ser quem ele é. Mas a minha Bíblia diz, e se a Bíblia diz, eu acredito nela. Ela diz que o homem nasceu para ser homem e a mulher nasceu para ser mulher. Nós não podemos negociar isso mais. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis 6. Quero conversar com vocês sobre o primeiro guardião da essência. Gênesis 6 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres a quem de todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E a gente, por enquanto, vai parar aqui. Em meio a toda aquela bagunça que estava, Deus achou um homem, a Bíblia fala que ele era um homem íntegro. Ele andava com Deus. E para andar com Deus, você tem que ter intimidade com Ele. A Bíblia fala que Noé, se ele andava, ele conhecia a Deus. Eu gosto de dizer que quando nós conhecemos a Deus, eu não sei se você conhece a Deus. Talvez você ouve as pregações de domingo, conhece Deus aquilo que os nossos pastores pregam, Deus aquilo que é falado hoje em dia muito comum no YouTube. Mas na essência, você conhece esse Deus de andar com Ele, ouvir Ele, às vezes dizer: Senhor, deixa eu deitar aqui no teu colo, deixa eu sentir a batida do teu coração, deixa eu sentir o teu cheiro.
andar com Ele em intimidade. E eu acredito que quando Deus disse para Noé, faça uma arca, Ele não diz, Noé, se você quiser, você pode fazer, eu quero matar o povo, se você quiser se salvar, você faça. Não, Deus deu uma ordem. E Noé, sabendo quem era que estava falando com ele, disse, por que o Senhor? Ele falou, Senhor, mas nossa, como é que eu vou fazer? O que é isso? Barco? Uma arca? O que é isso? Só quem conhece a Deus é louco o suficiente para obedecê-lo sem saber como, quando e onde. Às vezes Deus vai te dar direções, só que a gente não ouve e fala assim, ai Deus, como? Por que eu, né? Por que eu? Só que não é conhecer a Deus. E ele disse, não sei como vai ser, só sei que vai ser, só sei que eu vou fazer. Se ele falou que vai acabar eu na terra, eu não quero pagar por ele. Se Jesus dissesse hoje para você que construa uma arca, um lugar de segurança para guardar aquilo que eu tenho de mais precioso, o que você ia falar para ele? Ah, Deus, eu tenho que cuidar, eu ainda tenho a minha faculdade, eu tenho meu emprego, eu tenho que... Não que essas coisas sejam ruins, mas é obedecer. Obedecer. Nesse tempo que nós temos andado em aliança, Pastor Ricardo tem sido assim, meu Deus, o meu instrutor maior, Pastor Ricardo e Pastor Sibeli, e quando eles disseram, filhos, nós vamos nos mudar. Quase de um infarto. Ele falou, Deus falou que a gente vai obedecer. E eles foram para um lugar que não conheciam ninguém. Isso é obediência. Obediência. Aleluia. E por que Deus pediu para que Noé fizesse aquilo? Que não era um simples barco. É porque não tinha chovido. Na verdade, pastor, isso está errado. Não tinha chovido, o povo nem sabia o que era chuva. E Deus não mandou ele fazer assim uma simples embarcação. Deus deu todas as medidas para ele. Tudo. Quando Deus te dá uma direção, Ele não vai falar pela metade, Ele vai dizer para você como e quando, de todo jeito, Ele vai dar as medidas, Ele vai dar os horários, Ele vai te dar todas as instruções necessárias. É só você obedecer. Aleluia. É só nós obedecermos. É simples, mas a gente tem o hábito de complicar tudo, não é? A gente complica. E ali, quando Noé começou a construir aquela arca, o que vocês acham que aconteceu? Eu imagino que a própria mulher dele começou a chamar ele de louco. Porque mulher é um bicho estranho, né? Eu estou nele, trabalho. É bem esquisito. Nossa, mas qual mulher aqui nunca discordou do marido? Só eu? Aqui em cima eu não posso mentir, né? Qual mulher nunca discordou do marido? Eu imagino que em alguns momentos ela tem induzido seus filhos a dizer, cara, seu pai está louco. Mas ele tinha um foco. Ele falou, eu vou fazer. Eu vou fazer. E ele construiu a arca. E a arca, ela era um barquinho? Não, era algo grande. Porque quando Deus manda você fazer algo, nunca é pequeno. Ele dá sonhos e projetos para nós que eu falo, Deus, assim, quantos sonhos, pastor, o Senhor já te deu e tem dado para você? Cada um. Deixa eu falar, Deus, o Senhor faz. Porque quando Deus é Ele quem manda fazer, Ele dá os recursos, Ele envia as pessoas.
amigos falando, o povo zombando. Ele teve que muitas das vezes ir contra até mesmo o seu cansaço. Mas ele foi. E quando ele terminou de construir a arca, Deus falou para ele: coloca todo mundo. Deus falou para ele colocar 2 em 2. Mas Deus deu oportunidade para que todos entrassem. O que era mais precioso ali para Deus? Não era a sua criação? Gênesis 1:26 diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, aquele povo, mesmo se corrompendo, tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus falou para Noé construir a arca, eu acredito que lá no fundo Deus tinha esperança que aquele povo entraria na arca. E assim são nos nossos dias. Deus ainda tem esperança que o povo entre na arca. E eu imagino com ela falando: venham, vai vir o dilúvio, vai acabar tudo. Estou colocando no meu linguagem, gente. Tá? E o povo, nunca choveu. E ele falava: venham, enquanto entrava 2 leões, 2 bichinhos, ele entrando, e ele continuava avisando: venham, ainda dá tempo, venham, venham, venham. Mas o povo morria. Nunca vai acontecer. E se a gente olhar para os nossos dias hoje, ainda tem os remanescentes, aqueles que Deus tem escolhido para dizer: venham, arrependam-se, venham. Jesus está voltando, venham. Mas muitos ainda estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E continuam como naquele tempo, se dando a prazeres, se entregando a desejos. Por que se entregando a desejos da sua carne? Se corrompendo, misturando aquilo que Deus tinha feito que era para ser puro. Puro. Quando nós olhamos para essa palavra, é essência. Se Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, então, ou seja, eu sou feita daquilo que Ele é. Sem mistura, sem dar jeitinhos. Só que nós temos o hábito de misturar isso, nos corrompendo com aquela frase de nada a ver, tudo pode. Jesus já demorou, está demorando a ouvir lá no tataravô dizer que iria voltar, mas ele ainda não voltou. Balela. Jesus está voltando. E as portas ainda estão abertas. Só que chegou o dia em que eu acho que, eu sempre falo assim que eu tenho um fantástico mundo de dias aqui, que eu fico imaginando as cenas assim, né? E eu fico imaginando aquele povo lá embaixo, e não é gritando: venham, venham, aquele povo lá. Que bobo, velho, caduco. E Deus só chega. E a Bíblia diz que a arca foi fechada de fora para dentro. Imagina, se fosse aquela coisa, tem a parte fechando, né? Deus deu uma oportunidade para aquele povo, mas eles não quiseram ouvir. Eles não entenderam que dentro deles havia algo de precioso que Deus queria guardar também ali dentro daquela arca. Mas quando aquela porta fechou, talvez alguns falaram: opa, o negócio está começando a se estreitar, o negócio está começando a ficar diferente. E talvez alguns iam lá e: ô Noé, amigo, abre aí, amigo, abre aí. Mas ele não tinha mais o que fazer, a porta já havia sido fechada. E aí
E aí, naquele momento, o povo começou a ver, ele estava falando a verdade. E agora, vamos se abrigar, mas não tinha onde se abrigar mais. Não tinha mais onde se abrigar. Então, eles começaram com desespero. Eu imagino correndo para um lado, correndo para o outro, correndo para um lado. O desespero começou a tomar conta daqueles corações. E se você olhar para a palavra de Deus, ela diz que das 10 virgens, que quando veio o noivo, elas não estavam preparadas. Nós estamos vivendo os últimos dias, onde nós ainda estamos tendo oportunidade de ouvir a palavra arrependa-se. Arrependa-se. Jesus está voltando. Para de brincar de ser crente. Para de negociar seus princípios. Para de negociar os valores. Para de negociar aquilo que é inegociável. E eu escutei, estou repetindo a palavra do meu pastor Ricardo. Pastor Antônio também fala isso. Fala, né? Você também fala, há coisas que são inegociáveis. Seu tempo de oração com Deus é inegociável. Seu tempo de intimidade com Ele é inegociável.